dente de zumbi. Também trago as marcas dessa dor. Ao contrário que dizem por Olá aí. pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversando com o Cor da Noite. Antes de chamar nossa convidada especial, quero saber se você já está inscrito no nosso canal e se já nos segue nas redes sociais. @Cor da Noite Oficial, @Terraço81BH e @Carol Thompson Oficial. O bate-papo de hoje é com uma mulher que é potente, tem uma potência na voz e no ativismo. Ela carrega a bandeira do samba, ela é cantora, mestra em educação e estamos muito felizes de receber Euzelina Dores. Seja bem-vinda, Dores. Obrigada. Que bacana estar aqui. Quero começar agradecendo esse convite que, nossa, me deixou muito mais feliz. Muito obrigada pelo convite. Nós agradecemos. Já quero começar falando da sua infância. Quem é Dores, Euzelina Dores, e conta um pouquinho pra gente da sua infância lá atrás. Nossa, muita história, né? Olha só, eu vou começar a dizer, né? Uma pessoa muito feliz, alegre, sorridente, né? Eu nasci aqui, eu sou mineira, às vezes as pessoas acham que eu não sou mineira. Nasci em BH e quando eu nasci, morávamos no Colégio Batista, Alto Colégio Batista, né? E a infância foi muito tranquila. Eu acho que até hoje eu mantenho essa tranquilidade. A família, acho que minha família é pequena, né? São quantas irmãs? Pai, mãe, já falecidos. Eu tenho 2 irmãs, Elaine e Eliane, e um irmão, Pedro Paulo. E assim, eu sempre costumo dizer, sabe, eu particularmente, eu sinto sempre isso, criada no amor, né? Então, é uma infância muito tranquila. Não sou muito até hoje, né? Eu sou bem caseira e era escola e casa, casa e escola. E sim, eu acho que é tranquilidade e alegria, ela resume assim bem. Então A sua minha infância foi infância. tranquila? Sim. Brincava na bem, rua? Pouco, sabe? Pai, assim, é muito cuidadoso. Ele foi muito cuidadoso com todas nós. Então, vigiava, sabe? Não gostava muito, não. Então, assim, tinha, e tem até hoje, né? As amigas, né? Que a gente, às vezes, fugia para ir na casa delas brincar. Mas era uma coisinha bem rápida, assim. Chegava o horário de pai chegar em casa, a gente já tinha que estar lá. Mas bem bacana. Tá, então conta pra nós. Olha, você nasceu no Colégio Batista, no bairro Colégio Batista. A sua infância toda foi no bairro Colégio Batista? Não. Eu não me recordo, mas se não me engano, acho que eu morei lá até os 4 anos de idade. E depois mudamos para Santa Efigênia, onde eu passei, então, parte da minha infância e adolescência, né? Aí depois fui morar em Santa Branca, que eu moro até hoje. E como é que foi, assim, dentro de casa, musicalmente, vamos dizer, né? Referência musical, seus pais ouviam música? Conta pra gente um pouquinho dessa parte. Sim, lá em casa nós somos sempre muito festeiros, né? Eu me recordo que sempre escutávamos, principalmente o samba, né? E aí, né, na ocasião, as festas, a gente tinha muito LP, né? E o pai, quando a gente viajava muito, sabe? Minha mãe, ela era de Cachoeira, Itapemirim. Sim. Ela nasceu lá, minha irmã também, mais velha. Minha irmã é capixaba. E todos os outros nós nascemos aqui em BH. E nós viajávamos muito, porque meus tios também eram do Rio e Cachoeira. Então, a gente viajava e nessas viagens a gente sempre tinha, né, as fitas cassete. E ali a gente escutava muito Martim da Vila, Bete Carvalho, Ari Barroso, Ataúfo Alves, Benício de Paula, que é minha paixão. Uma das, né? Bem raiz, né, Doris? E assim fomos crescendo, né? E com toda essa musicalidade. Certo. E aí, quando fala de música e palco, o primeiro lugar assim que te vem na lembrança, onde você estava quando você cantou a primeira música, ou fez aula de música, violão, algum instrumento? Conta pra gente essa parte. Nossa, ai, que bacana buscar isso, né? Olha,
a questão da música na minha vida, eu comecei cedo. Sempre fui muito encantada. Eu sempre tive o desejo de cantar. Eu me recordo que com 10, 11 anos, na escola, eu tocava violão, você acredita? Oh, que legal. E aí, nas festas, né? Principalmente nas festas Dia das Mães, eu cantava. Mas, eu sempre falando do meu pai, que meu pai sempre foi muito cuidadoso. E com essa questão do preconceito, do racismo, ele sempre disse, e o desejo dele é que nós fôssemos ou médica, ou médica, Sim. ou médica. Essa É era a mesmo? opção. E aí ele não incentivava muito a questão da música. Mas eu me recordo que eu gostava muito de ouvir Maria Alcina. E assim, e eu cantava em cima, né? Quando ela estava cantando, eu me recordo que uma das canções que eu gostava muito era Recorda e Fugiu, claro. Daqui a Tá pouco eu tudo vou bem, lembrar. vamos lembrar. Mas só, e também tinha um programa, eu não vou lembrar o nome, eu queria participar desse programa de TV e pai não deixou. Ele sempre teve com ele que era um caminho muito difícil, sabe? Mas é pouco valorizado, né, Doris? Acho que é por isso. E assim, uma das coisas que eu gosto muito em mim, eu sou muito obediente, sabe? E hoje, nessa trajetória com a música, quando eu penso assim, vai, pombas, pai tinha razão, né? E aí, bom, você me fez a pergunta, eu vou voltar e responder, Sim. mas com esse desejo que ele tinha, que da gente estudar e tudo mais, todas nós, né, temos faculdade. E se a gente parar para pensar de uma família negra, as mulheres, né, então, fazendo faculdade, a minha formação acadêmica é ciências contábeis. Olha. Aí todo mundo assim, como que é isso? É. Contadora e hoje, né, com a questão da arte. Mas é porque eu tinha sempre esse desejo de cantar e ser professora. Então, assim que eu formei, eu fiz licenciatura e comecei a lecionar. Então, acho que como posso dizer, eu acho que eu agradei o meu pai nesse sentido, né? Porque a questão da música, ela veio já na fase adulta, né? E a questão do palco, acho que o primeiro palco foi quando eu comecei a minha carreira, posso dizer assim, na Porto de Minas, que era uma banda afro, né? No bairro Maria Gorete. Sim. E foi ali na Porto que foi o meu primeiro momento com a música mesmo, assim, já de uma forma profissional. Conta pra gente então, Doris, como que foi sua entrada, assim, sua chegada no Porto de Minas? Uhum. Bom, foi na década de 90, né? Eu sempre costumo dizer, né, que a música cura. E a minha entrada no Porto de Minas foi num momento bem, bem marcante da minha vida. Meu pai teve um acidente, nesse acidente ele faleceu. E lá em casa a gente tinha umas conversas, tipo, uns combinados, que quando um morresse, todo mundo ia morrer, porque a gente continua se amando muito, né? Claro. E aí, como eu fiquei muito mal, e eu comecei, assim, eu não conseguia reagir. E eu tenho um amigo, o Linguinha, o Adenísio, né? E eu encontrei com ele, falei, Denísio, Linguinha, eu preciso dar uma recuperada. E ele me apresentou, ele falou, vou te levar um dia para você ir na Porto de Minas. E eu cheguei a fazer um teste como backing vocal, e ali comecei a cantar na Porto, né? E era uma banda, né, que samba reggae, praticamente, né? E aí comecei, e de fato a música na minha vida, ela é algo assim mágico, né? E foi ali que eu consegui, de fato, me recuperar desse processo do meu pai. Então, assim, meu pai não me viu cantando. E na Porto, nós fazíamos aula, né, com a Babaia. E aí eu tive a oportunidade de ir para a escola e ali, né, trabalhar toda essa questão. Mas aí você fez aula de música? Sim. Estando no Porto de Minas? Técnica vocal, Sim. né? E aí nós fizemos na escola da Babaia. E aí, como era um
uma proposta da prefeitura para Porto de Minas, ele tinha um período. E aí terminou esse período, eu falei, eu vou continuar. Então, a Porto, eu continuei cantando na Porto e continuei também com as aulas com Babaia. Só que depois de 2 anos, aí eu resolvi fazer a carreira solo. E aí, de fato, o meu primeiro palco foi num show que Agora Só Falta Você, que é uns eventos que Babaia, acho que até hoje ela proporciona isso, né? De fazer um evento com os estudantes, né? Com os alunos dela. E aí comecei. Né? Isso deve ter sido, não, foi em 95. E, paralelo a isso, né? Com essa questão de lecionar, eu fui trabalhar numa escola profissionalizante na Pedreira Prado Lopes. Olha só. E aí, bacana, né? Eu dava aula de contabilidade. Mas conta assim, como é que foi essa conexão? Cantando, estava na escola, dando aula de contabilidade. E aí, um belo dia, eu convidei meus estudantes para assistir um show. Né? Aí, adolescente. Eu falei, vocês podiam assistir um show. O que você canta, professora? Eu canto samba. Samba? E esses eram uma cara de desdém. Sim. E adolescente, eles são muito desafiadores, né? E eles disseram que... E na maioria mesmo, né? Eram homens, porque era o curso técnico de contabilidade. E eles pediram para mim cantar um samba. E eu cantei um samba a capela. Tive sim outro grande amor antes do teu, tive sim. O que ele sonhava eram os meus sonhos, e assim íamos vivendo em paz. Eu costumo dizer que foi, acho que um dos momentos mágicos da minha vida, porque eles, assim, extasiados, né? Disseram que não conheciam o samba, e que dirá cartola, né? E que era muito bacana o samba. Eu falei, poxa. E aí, nesse dia, eu saí da escola me perguntando, né? Onde que as crianças, os adolescentes, os adultos tinham oportunidade de conhecer a nossa história através do samba. Sim. Porque quando eu também comentei quem era Cartola, eles começaram a fazer referências assim. Nossa, que Cartola, ele era ajudante pedreiro, né? E ele usava Cartola por ser muito vaidoso e isso não ter os respingos do cimento na cabeça. E assim, é muito interessante porque eles começaram, né? Nossa, meu pai é pedreiro. E aí eu comecei a pensar, eu falei, gente, olha que bacana. E aí eu comecei a pensar numa forma de trabalhar a história de samba e que com isso, né, viessem trazer toda uma afirmação de identidade. Sim, eu acho que foi uma referência, por exemplo, você deu o exemplo do Cartola, eles viram o que tinha na família, ou entre eles mesmos. Com certeza. Né? Uma forma de educar, o samba educa, né? Que lindo. Sim, sim. E aí, eu não tenho dúvida que esse é o meu compromisso nessa passagem aqui na Terra, né? De contribuir, né? Com o samba e também com a educação para combater o preconceito e racismo. Às vezes as pessoas falam comigo assim, Doris, se você tiver que, se eles pedirem, né, para você escolher cantar ou o canto, né, ou a educação, eu falei, gente, faça comigo não. Porque não tem jeito, sabe? Está muito conectado a questão da educação com a música. Então, isso já era no ano de 2000. Aí eu lancei o Cantando a História de Samba, que aí eu sou autora e coordenadora. Claro, né, teve várias pessoas que nesse processo estavam me auxiliando. E bacana também que nesse processo, isso foi 2000, eu ia para as escolas, né, trabalhar com os professores, fazer esse trabalho de formação, que eu gosto mais de chamar de informação, de auxiliá-los, né, como nas matérias eles podem trabalhar com a temática do samba. O que é muito louco, né, louco e verdadeiro,
que o Cantando História de Samba é uma proposta interdisciplinar. Então, eu trabalho em todas as matérias com a história de samba. E aí, com esse processo, né, no ano de 2003, foi ter no governo Lula, foi sancionada a Lei 10.639, que é a obrigatoriedade da história e cultura afro-brasileira nos currículos. Aí, cantando história de samba. Não, quando eu vi a lei, eu falei, gente, é isso. Essa lei... Para a gente é novo, né? Essa valorização, vamos colocar assim, né? E assim, já são 25 anos, 25? Não, 23 anos da lei. 23, são 23 anos e o Cantando História de Samba completou 25. Eu fico muito orgulhosa porque até hoje, né, a gente está trabalhando nas escolas e o que é bacana, né, que sempre quando a gente apresenta ele nas escolas, as escolas vão dizendo e aí ela mesma, né, faz a propaganda e as outras escolas vão convidando. Eu me sinto nessa responsabilidade de contribuir com essa efetivação da lei. Falar nisso, o Cantando História de Samba, e aí eu vou dizer que eu trouxe de presente. Maravilha, presente é gostoso. Canta para nós. O Cantando História de Samba lançou, né, esse livro. E os autores, eu, o Marcos Cardoso e a Edneia. Que acontecia? Nós tínhamos, na realidade, a gente tinha uma apostila, sabe? Que era uma forma para contribuir, ajudar os professores a ter, quer dizer, agregar, né? Porque o professor, claro, ele tem toda a autonomia ali, e na realidade eu sempre costumo dizer que a gente é só apresentar algumas sugestões, né? E aí, depois, com o tempo, nós lançamos o livro, que ele, no início, ele tem alguns textos, e na segunda parte dele, quem escreveu foi a Rosa Margarida, são sugestões pedagógicas, né? Onde que, para cada matéria, eles vão... nós fazemos as sugestões de como eles podem trabalhar com os estudantes. Né? E aí... Tem a música, o canto e a educação. Eu quero fazer essa conexão que você deu esse presente maravilhoso. Nós vamos falar sobre o cantando a história de samba, mas eu quero saber o seguinte, é isso que te dá esse gás, Doris, assim, de poder falar do samba, a gente poder também, né, assim, poder trazer o ativismo junto, o combate mesmo ao racismo, preconceito, junto com a educação, é isso que te dá esse gás, assim, para seguir? Com certeza. E junto a isso, outra coisa que é muito bacana, por exemplo, hoje está aqui, sabe? Eu acho que tudo isso fortalece tanto, porque é algo que é necessário ainda. É uma pena, mas ainda precisamos falar disso. Precisamos estarmos juntos para pensar formas mesmo para combater o preconceito e racismo. E é muito, quando eu falo, né, desse meu compromisso, porque na escola, eu estudei numa escola pública, e aí na minha adolescência também, as minhas colegas, né, elas sempre falavam que eu era uma negra de alma branca. Gente, aquilo me incomodava profundamente, não me fazia feliz. E eu não tinha resposta. Meu pai, por mais que ele tinha todo esse cuidado, ele também não tinha resposta para isso, sabe? Ele só falava que não queria que a gente passasse ou sofresse como se fosse possível, né? Não passar por isso. E aí, como isso me incomodou, eu comecei a pesquisar, querer entender. E aí, um dia eu escutei um samba de Jorge Aragão. Eu falei, gente, olha aí a resposta, né, para todas essas minhas perguntas, esse porquê de tanta discriminação. Olha, eu costumo dizer que a minha vida ela é um reflexo de tudo que eu faço hoje. Nessa questão do samba, tinha uma tia minha que também já faleceu. Ela trabalhava no hotel. E a tia, sempre quando ela falava pra gente ir lá visitar, que ela sempre gostava de dar docinho, um bombom, adorava. Bom demais, né? Aí ela falava pra gente procurar, mas era pra gente
ter acesso pelo elevador de serviço. Eu, Olha só. super inocente, eu só queria encontrar a quantia e pegar lá os docinhos, né? E aí, quando eu escutei esse samba, eu falei, poxa, aqui tá a resposta, né? Elevador é quase um templo, exemplo para minar teu sono. Sai desse compromisso, não vai no desserviço. Se o social tem nono, não vai. Quem segue a vez não quer vitória. Somos herança da memória. Temos a cor da noite. Filhos de toda sorte, fato real de nossa história. Se preto de alma branca pra você é o exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata nossa identidade. Elevador é quase um templo. Gente, quando eu prestei atenção nesse samba, Entendi. isso, entendi. E ele falou as frases exatamente do que você estava matutando ali, né? Preto de alma branca, que ela falou. E a questão Vai do no elevador. elevador, Exato. sabe? E aí Sim. eu falei, gente, e sem dizer, aí quando nessas minhas pesquisas eu comecei a perceber que na década de 70, nos elevadores constava uma placa dizendo que animais e serviçais não podiam ter acesso ao elevador social. Bombas. Quem eram os serviçais? Na maioria. Quem Pessoas são pretas, eles, né? Nós, É, pessoas é. pretas. E aí eu falei, poxa, então, quando eu falo, né, que a minha vida é toda essa possibilidade, porque assim, as coisas iam acontecendo e eu tendo subsídio para trabalhar. Tá? Eu pensava e estava ali a resposta. E aí eu comecei a pensar mesmo no samba como essa forma, né, de combater o preconceito e o racismo. E vim caminhando, né? Completou 25 anos. E para ampliar todo esse meu trabalho, eu fui para o Recôncavo Baiano para entender como que começou tudo isso. Fui Como que pesquisar. é isso? Conta pra gente essa parte, assim. Preciso ir para o Recôncavo Baiano para pesquisar, para ter embasamento, para falar sobre. Conta pra gente. Porque eu também escutava que o samba nasceu na Bahia. Eu falei, gente, mas como que é isso, né? As pessoas falam do Rio. E eu falei, não, deixa eu entender mais isso. E, de fato, no meu entendimento, o samba nasceu na Bahia. No Rio, ele tomou todas as formas, suas vertentes. Foi no Rio que tudo isso foi criado, sim. Mas as tias ciatas, né? Elas são da Bahia. Então, onde começa toda essa história? Né? E aí eu fui investigar na minha pesquisa, a dissertação está disponibilizada no repositório, né, da UFMG, Samba que Educa, o potencial do samba de roda do Recôncavo Baiano. Eu vou aproveitar essa deixa aí. Nós vamos deixar o link Bacana. fixado, que aí você pode ter acesso. Aproveitar também, Doris, e falar o seu arroba. Já fala pro pessoal já te seguir, já acompanhar a sua trajetória. Tá bom. Arroba, Doris do Samba. arroba Doris do Do Samba. Doris com Arroba I. Doris com I do Samba. Arroba Cor da Noite Oficial. Arroba Terraço 81BH. E arroba Carol Thompson Oficial. Já curte aí. E tem ativa o também sininho. o canal YouTube, que tem muito então material. conta pra gente. Né? O Não, que aí O tem canal os do YouTube é vídeos. o mesmo arroba? Isso, Doris Doris do arroba Samba. Doris do Samba. Já segue aí, gente. E Vamos aí lá. eu fui, e nessa minha pesquisa, eu entrevistei 4 sambadeiras, que são referências no Recôncavo. Né? Dona Dalva, que está viva, ela está com 95 anos. Né? Relíquia. E o que foi muito lindo nesse encontro, e é o que acho que nós, negros, temos muito isso, né? Quando nós chegamos na casa da Dona Dalva, quando eu falo nós, eu tive o prazer de ir para o Recôncavo com minha orientadora, a Alicínia, que acho que ela, o tanto, né, que me ensinou e contribuiu, e tive também a Teca como minha co-orientadora. Então, mas aí a Teca não pôde ir, só foi a Alicínia. Então, quando nós chegamos na casa da Dona Dalva, quando ela olhou para mim, ela me deu um abraço, a sensação que dá
que fosse minha tia, minha avó. Já conheço, É, de algum lugar. Exatamente isso. É ancestral, né, Doris? Sim. E aí, a Dona Madalena, que é de Cruz das Almas. A Dona Dalva é... Eu vou lembrar daqui a pouco. Eu não sei porque eu Mas tá sempre... bom, puxa na vista muita coisa, muita música na cabeça, muita história. Normal. Pronto, eu já lembrei, de Cachoeira. E a Dona Nicinha, que é de Santa Amaro. E aí, gente, esse momento foi lindo, que Dona Nicinha, quando eu fui entrevistá-la, aí eu me achando que ela também tratando assim, com muito carinho e tal. Aí ela vira pra mim e fez assim, Doris, eu rodo muito, ando e tudo mais, e a Betânia é minha amiga. Você fez a mesma coisa que eu? Desculpa aí, Suspirou. né? Desculpa. Nossa. Mas, gente, você vê que lindo ela falando, a Betânia é minha amiga. E de fato, né? Dona Nicinha também já tá no outro plano espiritual, né? E entrevistei também Novinha. A Novinha é de Salvador. Né? Então, assim, esse aprendizado, né, de ver exatamente essa acolhida, eu costumo resumir a minha pesquisa em resistência, vivência e sabedoria, que é isso que elas passam, sabe? E aí, o que você trouxe? Também toda essa fortaleza, como isso te dá muita coragem, né? De acreditar que é possível. Claro. Provavelmente, talvez eu não veja ser eliminada a questão do preconceito e racismo, que todo dia, né? Todo dia. É o racismo nosso de cada dia, não é isso? Que não é nosso, não é problema nosso. Né, gente? E acho que a gente precisa somar, né? Dividir em mais essa responsabilidade. Total. E eu acho também muito bacana que quando chego nas escolas, eu vejo os professores dispostos a fazer isso, né? Contribuir, levando toda essa história para os estudantes. E assim, não tenho dúvida, né, que tudo que eu recebo é para que eu possa compartilhar. Né? E esses ensinamentos que eu recebo é uma forma mesmo de fortalecer e compartilhar, principalmente com os professores. Então, eu ia te perguntar sobre isso. Essa pesquisa, então, foi para o seu mestrado. Sim. Conta pra gente assim, olha, eu preciso falar sobre esse assunto. Até, assim, apesar de que você já fala sobre isso, a gente respira esse ativismo, né? Essa bandeira que a gente carrega, que tá com a gente, não tem jeito. Dia a dia. Mas aí quando você pensou assim, olha, eu contando a história do samba, que faz parte da sua tese de mestrado, correto? Não. O Cantando História de Samba, ele surge lá no ano de 2000. Ok. E foi agora, 2018, o meu mestrado, né? Uhum. E aí a dissertação. Pro doutorado, que é a tese. Eu quero... não, mas eu não sei. Vamos. Tudo tem sua hora, né? É por partes. Vou esperar o chamado, né? Mas aí a questão do mestrado foi isso. Eu senti a necessidade de ter mais subsídios para trabalhar com os professores. Sim. Então, por isso que eu fui investigar o samba de roda do Recôncavo. Entendi. E aí, conta pra gente das experiências, porque assim, eu viajei particularmente, Salvador pra mim é uma cidade que mexeu muito comigo, me transformou, sabe? Quando eu viajei para Salvador, voltei outra pessoa. Você sentiu isso também, Doris? Que ali respira ancestralidade, a gente sente um banzo, alguma coisa diferente, não sente? Eu acredito, assim, eu acredito muito em reencarnação, tá? Eu já morei ali. Um dia eu comecei a fazer as contas que eu já tive em Salvador umas 8 vezes. Né? Só. É muito forte, né? E assim, quando eu chego, o desejo é de estar. E eu tive lá recentemente, fiquei me perguntando qual o meu encantamento, né? E acho que são as pessoas. Acho que eu me sinto acolhida pela cidade de Salvador. Acho que são muitas histórias, né? Toda aquela ancestralidade, acho que está ali. E eu me sinto muito acolhida. Eu gosto muito de lá. Gosto de ser mineira, mas eu gosto muito de Salvador. Eu acho que a conexão Minas com Bahia é muito forte, não é? Verdade.
Doris, conta pra gente sua referência feminina no samba ou na música em geral. Quem que, pra você, assim, bate seu coração? Além da Bethânia, porque você já falou, e eu sei que é Não, uma Betânia. das, de repente, mas conta assim pra gente. Olha só, minha referência à música, gente, eu sou muito família, né? É minha mãe. Mãe, ela cantava, não profissionalmente, né? E o canto dela muito lindo, sabe? Ela tem um agudo, assim, muito bacana. E mãe sempre estava cantando. Então, essa é a minha primeira referência. Depois de mãe, tem Maria Alcina e Elisete Cardoso, que eu, assim, sou encantada, né? E acho que também é pela trajetória da Elisete Cardoso que eu, às vezes, quando eu comecei a estudar, ver toda a biografia dela, né? Ela trabalhou em circo, em cabaré, e eu ficava pensando, poxa vida, o que não deve ter sido a vida dessa mulher, Resistência né? também, né? É total, né? E, e assim, acho que aí vão tendo tantas outras, né, que estão aí. Leci Brandão, para mim, não. Ela é maravilhosa, né? Mas e são muitas mesmo, essas referências, né? Mas acho que essa questão de mãe que me pegou e hoje eu sou o que eu sou. É porque a gente é produto do meio, né? É isso, eu acho que vem disso aí também, né? Conta pra gente do coletivo Docilaré. Conta Não, pra gente. Docilar. Docilaré, desculpa. Bom, é o coletivo, né? São 4 mulheres negras. Eu, Cida Reis, Vivi Amaral, Raquel. Esse nome é muito bacana e eu sempre digo o seguinte: a Cida que foi fazendo, né, a junção e tal, Dó, ela foi pegando as letras, né, Dó Que de legal. Doris. Aí eu brinco, né, que é Dó de Doris, Si de Cida Reis, apesar de que o Si é conhece, a Cida é com C. A gente fala Raquel, enfim, aí quando chega Raquel, Vivi, a gente acaba sempre se Sim, perdendo. Mas mas então é Docilaré. Tá Bom, certo. e aí nós tivemos um lançamento, né, desse coletivo numa virada cultural do ano de 2000. Enfim, gente, já tem uns 3, 4 anos. E estamos, né, sempre trazendo sambas que, na sua maioria, não estão no dia a dia. Tipo Né? um lado B, lado C do É, samba, é isso? verdade, é. E agora nós estamos aí preparando um show que nós vamos exibir no Teatro Valorec, né? Que é exatamente isso, é um show em homenagem. O nome do show é O Samba Delas, é o nosso samba, né? É Dona Ivone Lara, Leci Brandão, Jovelina e também Dona Elisa, nossa querida Dona Elisa. Então nós vamos, e aí vamos apresentar esses sambas mesmo, né? Do lado B. Sim. Que a gente percebe que tem muita, muita, muita coisa bacana e às vezes ainda não estão aí no nosso dia a dia, né? Nós apresentamos também no Botequim Madureira. Nós fizemos, né, 2 shows, né, em Nova Lima. Então, mas é com esse projeto do Docilaré? Não, Com esse é o que vai ser esse que vai ser do apresentado teatro. no teatro. Né? E vocês não pensam numa, de repente, viajar levando esse show, fazer uma turnê? Pensamos, Né? estamos aí, procurando os editais, né? Porque É a valorização. é a forma que a gente tem de tentar e ver se a gente consegue, né, fazer umas viagens. Mas, assim, a ideia, a proposta, são esses sambas, né? Esse vai ser para o teatro, mas que aí já passa a ser para o nosso repertório. Nós temos também um projeto, nós estamos apresentando no Quintal do 13, que é lá no Concórdia. E nessa proposta, nós sempre levamos, né, um convidado. E aí a ideia também é de trazer... Não é só o pessoal da velha guarda, mas principalmente, né, que acho muito interessante a gente pensar quem são nossas referências, né? Quem chegou primeiro. Sim. E a gente está sempre reverenciando, né? Então, no próximo evento nosso convidado é o Nonato, mas já teve seu Ronaldo, coisa nossa, maravilha. que é uma grande referência minha, né? Que eu já gravei um CD e desses CDs, 3 sambas são do Ronaldo. Levamos Dona Elisa
a Manu, né? Sim. Pensando nessa questão mesmo da atualidade. Que Sim, tá conectar, chegando, né? O que veio, o precursor com o que... o atual. E que também é um projeto de lei de incentivo, né? Que aí quando a gente consegue, de fato, é sempre muito bem-vindo. Né? Os recursos, claro, para dar visibilidade, né, Doris? Verdade. Acho que é necessário, né, e urgente. Conta pra gente se tem algum momento, assim, qual foi o momento que seu coração bateu mais forte no palco, alguém que você cantou, algum show que você assistiu? Nossa, Tem esse momento? claro. Que bom, né? Exato. Eu acho que esse momento mais forte foi com Luiz Melodia. Também no ano de 2000, o Pedrinho Madeira, ele estava com um projeto, né? Duas Vozes. Então, era um convidado de fora e uma convidada, ou um convidado, né, de dentro, Sim, de BH. E aí ele me convidou para fazer essa apresentação com Luiz Melodia, foi no Parque Municipal. Nossa, Segundo o Pedrinho, nesse dia tinha 10 mil pessoas. Um domingo maravilhoso, lindo, lindo, Doris, lindo. imagina, conta um pouquinho mais, Doris, assim, o que você sentiu, como é que foi o pré? Nossa, Nó. Muita emoção, né, Doris? Eu Não, imagino. aqui, ó, tá no YouTube, né? Se colocar Luiz Melodia e Doris, Nós vamos deixar o link porque aí. nós cantamos juntos, né? E ele foi muito receptivo, sabe? Olha, eu me recordo que alguém comentou assim, vocês já conheciam há muito tempo. Mas acho que também essa questão mesmo, né, da gente, nós sempre estamos nos acolhendo, né? Sim. E um show inesquecível, inesquecível. E aí eu fiquei também muito emocionada que recentemente foi lançado o livro Ébano, que fala da trajetória dele, né, e cita esse show. E o meu nome tá lá no livro. Olha Meu isso nome aí. Puxou a sardinha do seu prato ali. Certíssima. Muito bacana. Acho que esse Nossa, foi o show que maravilha. que marcou. E também fiz um show com Maria Alcina, né? Que também foi outra emoção. Poder encontrá-la, né? Dizer dessa referência na minha vida foi também muito bacana. Foi um show no Teatro Alterosa. Sim. Muito legal também. Que maravilha. E tem alguém que você ainda deseja, assim, quero cantar com essa pessoa, quero dividir o palco, trocar uma ideia e trocar música? Bom, eu já tive a oportunidade de encontrar com Leci Brandão, né? Que era um grande desejo. Sim. Agora eu tenho desejo Jorge Aragão. Sou uma fã, né? Eu gostaria muito de contar para ele dessa referência que esse samba, né, dele, essa transformação que fez na minha vida. Eu tinha muita vontade de contar isso para ele. Jorge Aragão, se você está nos assistindo, ou a equipe do Jorge, ou quem é o próximo do Jorge, Doris, no palco com Jorge, é uma ideia, hein? Ó, Né, Doris? Vamos chamar aí. não é pensamento, né? As coisas vão fluindo. E aí tantas outras pessoas, né? Tem muita gente. Nossa, gente, tem muita gente por aí que legal. seria muito bacana, né? Poder somar no palco. Como é que está a educação agora? A educação, assim, você como lecionando, né? Como é que está essa divisão, assim, de música? Não que tenha uma divisão, né? Porque não dá para dividir, não está muito junto. Mas eu falo de palco mesmo, shows e lecionar. Não, porque na realidade, a escola, ela funciona de segunda a sexta. E geralmente as minhas apresentações são mais no final de semana, né? Sim. E é tudo programado. Né? Eu sou uma pessoa muito disciplinada também, sabe? E aí eu consigo, de fato, organizar isso. Geralmente os eventos na escola acontecem durante a semana, ou pela manhã ou à tarde. E aí vou preparando, né? Tanto as apresentações na escola, quanto as apresentações para os shows. E aí a gente vai conciliando tudo direitinho e dá certo. Tá certo. Doris, o que o samba te ensinou, assim, que a gente não aprende em qualquer lugar, em outro lugar? Você aprendeu com o samba, principalmente. Respostas para combater o preconceito e racismo. É o que você falou, né, Doris, lá atrás. Porque eu acho que é o seguinte, Doris, quando a pessoa fala assim, eu quero que você seja médica, lá atrás, seu pai, né, afirmou tanto isso, acho que ele queria. Porque é o seguinte, antes era, ou você era advogado, ou médico, não era isso? Sim.
eu acho que era para não ver você sofrendo o que ele já tinha passado ali, né? Toda essa luta. E pensando mesmo no lá na frente, você... Claro que assim, a gente sabe que a medicina é a salvação, a advocacia é a salvação, porque era um pensamento realmente ali de cuidado, né? Sim, não, Mas eu acho que totalmente. foi isso que ele pensou assim, e a educação, né, salvando aí junto com a música. Mas acho que foi esse pensamento que ele teve, né? Ah, De vou cuidar dos meus aqui, pensar. eu Mas fala um pouquinho não sobre. tenho dúvida. Agora, eu sempre costumo dizer também, falando dessa, né, o que o samba me ensinou. Eu, eu sou, assim, encantada com a nossa cultura, né? Se a gente pensar na religiosidade, na questão da literatura, a música, né, gente, que tá aí, né? E, e eu fico pensando, sabe, Carol, eu acredito que a questão do preconceito e racismo, quem pratica isso é uma pessoa totalmente sem informação Sim. e sem educação. Mas é uma pessoa sem educação. Porque, gente, essa riqueza que nós temos, como? Como assim? As Sim. pessoas achar que nós, negros, somos inferiores. Sim. Então, eu sempre costumo dizer que quando eu era adolescente, não tinha essa resposta. Hoje, eu consigo, sabe, debater que isso também, o conhecimento não impede da gente ser discriminada, né? Não mesmo. Mas impede, o conhecimento, ele permite, na realidade, ele permite que você fale para o outro. Presta atenção no que você está fazendo. Sim. Né? Então, hoje, a forma que eu tenho de dar essa resposta, né, é através da nossa cultura, de toda essa riqueza que nós temos. E sem falar que isso também foi... nós não tínhamos também muitas das informações, né? E acho que essa lei, ela veio contribuir, porque eu não me recordo na escola ter aprendido tanta coisa que eu já sei hoje. Sim. Se a gente falar da religiosidade, poxa, eu lembro que eu fiquei muito feliz quando eu aprendi, né, quando eu descobri que macumba é um instrumento musical. Sim. Porque quantas e quantas vezes, né? Condenado, discriminado. Sua macumbeira, de uma Sim. forma bem pejorativa, Sim. né? Então, esse desconhecimento, é claro que não, e quero aprender ainda muito, muito, muito mais, né? Mas esse desconhecimento que eu acredito que é uma das coisas que faz com que as pessoas fazem esse trem feio. Eu acho o seguinte, Horrível. Doris, você falou tudo, assim. Eu acho que porque assim, a história que nos foi contada nos livros, na escola, foi uma história que foi de uma visão eurocentrada. Então, não foi da nossa perspectiva, a partir da nossa perspectiva de pessoas pretas. Então, quando você fala que a educação, o conhecimento, né? Eu acho que o conhecimento, ele faz com que o enfrentamento seja mais... Assim, que a gente consiga, né? Apesar de que o racismo ele é cruel, mas o conhecimento, ele faz com que a gente enfrente de uma forma mais leve, assim. Nossa, Né? Acho que enfrentar com sabedoria. Eu Sim. acho que esse, para mim, é o caminho, sabe? Sim. Nossa, por isso que eu falo assim, quero entender, conhecer sempre mais e mais, para poder conseguir contribuir dessa forma, sabe? Se aquele não tem educação, eu quero que a minha educação possa contribuir para combater tudo isso. Exatamente. Porque E outra. é muito doído. Eu ia falar o seguinte, Doris, se nós buscamos nos educar, pesquisar, para a gente poder ter mais embasamento, as pessoas que são ignorantes ou sem educação, que, eu combato, eu pratico racismo porque eu não conheço, né? Não fica, tipo assim, Sim. subentendido dessa forma, então vai pesquisar, vai estudar, né? Vai saber, para não reproduzir. Sim, e hoje, né, nós temos aí tantas editoras, né, e quantos livros, né? Então, não tem desculpa. Inclusive Cantando este aqui que é necessário, gente, ele é necessário. Mas acho que nós temos hoje, né, várias fontes de pesquisa, né?
Os Sim. sites, tem vários sites, enfim, não tem desculpa. Exatamente. Já, Já passou da hora de terminar isso aí. com certeza. Ó, agora nós vamos num ping-pong. Eu vou falar para você. Antes do ping-pong, eu quero falar o arroba Doris Samba. Isso, Doris do Samba. Arroba Doris do Samba. Siga e acompanhe. e assim, vai acompanhando para saber tudo, todas as novidades, inclusive do show. Desse show maravilhoso, maravilhoso no teatro. Arroba Cor da Noite Oficial, arroba Carol Thompson Oficial e arroba Terraço 81BH. Nós vamos de ping-pong, eu vou falar com a Doris assim, ó, uma pergunta, uma palavra e ela vai me falar o que vem à cabeça. Pode ser assim? Pode. Vamos lá. Para você, o samba é Vida. uma voz que te inspira. Esse Brandão. Um samba que todo mundo deveria ouvir, Doris. Samba agoniza, mas não morre. Belo Horizonte em uma palavra. Ai, linda. Um momento inesquecível da sua carreira. Não, meu show com Luiz Melodia. Ai, era uma palavra só. Luiz Melodia. Não, pode ser uma frase, tá? Não vamos resumir numa palavra a sua história toda, né? Um sonho que ainda quer realizar. Ui. Nossa, cantar com Jorge Aragão. O Jorge, aí, novamente, o Jorge citado. Jorge Aragão, equipe, vamos lá, gente. Vamos fazer isso acontecer. O samba hoje precisa de... Não, agora você me pegou. Ai, de acontecer todo dia. Com muita determinação e coragem. Isso aí. E se não fosse a música, Doris seria... Contadora. Foi boa, Doris. Essa foi boa. Ai, Doris, nós estamos tão felizes com a sua presença. A gente quer agradecer novamente sua disponibilidade, poder vir aqui contribuir, trazer mesmo, contar a sua história, sua trajetória. Foi lindo, assim. Fiquei muito emocionada, de verdade. Nossa equipe aqui também está muito emocionada, pode ter certeza. Muito obrigada, de verdade. Eu quero agradecer você, a todos, né, da Cor da Noite. Como isso fortalece a caminhada. Falei no início, vou dizer, muito feliz de participar, porque eu acredito que poder, né, a gente contar a nossa história, isso pode ser, inclusive, uma referência, né, Claro. para tantas outras pessoas, e isso me fortalece muito. Muito obrigada e que Nós possamos, né, agradecemos. quem Nossa, sabe, fazer mais uma vez. Vamos fazer um repeteco depois. Você, qual show que você foi da Doris, assim, que te marcou? Qual música que a Doris cantou, que bateu forte lá no seu coração? Conta pra gente, deixa nos comentários. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Um abraço. Esse na guerra,